Boa tarde, sejam bem-vindos ao estande da Sistex. Vou apresentar a vocês o professor Luiz Castellano, que é coordenador da disciplina de implantodontia da ABO do Paraná. Tem uma vasta experiência na área de implantes dentários e enxertos ósseos, vai trazer um pouco mais de conhecimento aqui para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Flávia. Bom, boa tarde. Eu vou falar sobre um tema aqui, que é um tema que eu venho desenvolvendo há bastante tempo, digamos, esse tipo de trabalho, né? E que é uma situação que eu sempre comento, apesar de ser implantes em elementos unitários, né? Mas a área estética ela é sempre um desafio. Então eu gosto de comentar que o paciente tem uma expectativa que ele imagina que ele vai tirar o dente, colocar o implante e vai ficar igual um dente, né? E essa é a expectativa mínima dele. Ele acha que no mínimo vai ficar igual o dente que ele tinha, mas ele gostaria até que ficasse melhor, né? E a expectativa mínima dele é a máxima que a gente pode entregar, que é entregar aquilo que ele tinha quando tinha o dente, né? Então, ao longo dos anos, né, eu tenho aqui no meu currículo aqui, professor, né, especialização, mestrado, etc. Mas eu gosto de valorizar essa questão. Eu sobrevivo da minha parte clínica, então eu dependo de entregar resultado, né? O que paga os boletos não é a minha atividade como professor, é a minha atividade clínica. Então a gente, claro que trabalha fundamentado cientificamente, etc, etc, mas eu trabalho com técnicas e materiais que me entreguem esse resultado. Nenhuma coisa nem outra sozinhas vão fazer esse efeito. Você pode ter uma excelente técnica e não trabalhar com bom material, você não vai ter resultado. E o contrário também, né? Você usa um material, mas não... Então, eu quero mostrar para vocês como que a gente aprendeu ao longo dos anos, sempre, claro, embasado naquilo que outros profissionais já faziam, mas como que a gente foi aprendendo a ter um pouco de previsibilidade nesse tipo de tratamento. Porque o paciente chega com um dente fraturado e você vai ter que fazer a extração daquele dente, às vezes um paciente jovem, né? E você tem uma responsabilidade de olhar no olho dele e falar assim, não, vai ficar bom, né? Não se preocupe, né? Vai ficar bom. Então, a gente foi aprendendo ao longo do tempo a tentar chegar o mais próximo possível. Nem sempre a gente alcança, mesmo seguindo todo esse passo a passo, que é o objetivo hoje. Eu quero mostrar para vocês uma sequência, e aí dentro dessa sequência, claro, é importante, como eu falei, os materiais, mas vamos entender como que funciona esse processo, porque quanto mais próximo disso, mais previsível vai ser o resultado, né? Aqui a gente está vendo uma paciente que em 2009 fraturou esse... o LED aqui, o laser não funciona quase, mas fraturou esse incisivo. E aqui nós estamos vendo em 2016 um controle desse dente já sobre implante. E aí o que a gente observa ali, né? Praticamente a gente não vê alteração na arquitetura gengival e óssea, que é o que a gente queria e que é o que o paciente espera. Como que a gente vai em busca disso? Primeira coisa que é importante, como eu falei, independente da técnica e do material, a gente tem que saber que o biótipo periodontal do paciente interfere muito. E aí você tem um biótipo mais largo e espesso, como vocês estão vendo na esquerda, ele é mais favorável. E aí você vai mudando, algumas classificações colocam esse intermediário e outras colocam só largo, espesso ou mais delgado, mais fino, tá? Então você tem essa classificação tanto em relação ao osso como em relação à gengiva do paciente. O que a gente sabe? Quanto mais largo e espesso, mais favorável o prognóstico de manutenção disso. Independente, como eu falei, da técnica que você vai usar. Mas aqui, como eu falei, vai olhar no olho do paciente, nesse paciente aqui eu olho para ele e falo assim, fique tranquilo que eu tenho todas as ferramentas para conseguir ter o resultado. Já naquele paciente de biótipo mais fino,
onde o dente tem um formato mais triangular, as papilas são longas. Eu costumo dizer que a gente passa o dedo no fundo de vestíbulo, parece uma tábua de lavar roupa, né? Você sente as raízes. Então, só de olhar aquilo ali, né, você já fala assim, olha, talvez, além de fazer tudo isso, eu precise. E hoje a gente já utiliza muitas vezes, já de largada, né, um enxerto de conjuntivo, ou um enxerto, como hoje tem até uma matriz que pode ajudar, uma matriz de colágeno, que pode ajudar também nesse sentido de preservar esse volume. Mas é sempre um caso que a gente procura baixar a expectativa do paciente, né? Então, por quê? Porque é melhor você surpreender positivamente do que negativamente. Então, essa é a primeira coisa, é aquilo que a gente fala de experiência, né? Um profissional fala, tal, né? Bateu o olho, já sabe. Então, essa é a primeira coisa. Quando você olha assim, se vocês prestarem atenção nas publicações de artigos científicos, os melhores resultados, deem uma olhada no biótipo do paciente, que vocês vão ver, e eu vou mostrar casos aqui, tá? Que a gente consegue resultados muito bons. Uma boa parte é em função do biótipo. Agora, claro que você consegue, sempre tem como dar errado, né? Mesmo num biótipo favorável, sempre. E a minha mãe já dizia, até para cozinhar um arroz, você tem várias maneiras de errar, né? Você pode cozinhar demais, cozinhar de menos, você pode pôr muito sal, pouco sal, etc. Então, sempre dá para fazer errado. Vamos ver como é que a gente consegue mesmo, a partir de um biótipo mais favorável ou menos, né? Fazer essa consideração, né? E depois a gente vai seguir, então, essa estrutura. Ou seja, eu quero manter a arquitetura gengival, mas eu tenho que pensar no pré-operatório, na cirurgia, na prótese e no pós-operatório. Em cada uma dessas fases, eu tenho algumas etapas, por isso que eu falo que é um passo a passo, que a gente tem que considerar, tá? Como se fosse um checklist que a gente tem que ir evoluindo cada uma por vez. Então, no pré-operatório, o paciente que teve uma fratura, ele certamente está com uma infecção ali naquele alvéolo. Então, você vai fazer uma antibiótico-terapia prévia para você reduzir o risco de infecção ali no momento da instalação do implante, tá? Isso aí já está bem consagrado, porque antigamente, não pode, tem que tirar só o dente, não pode fazer o implante. Não, você pode fazer uma antibiótico-terapia prévia e uma curetagem ali, uma boa curetagem do alvéolo, e você vai ter sucesso, tá? Eu só tenho 20 e poucos anos aí de experiência nisso aí. Então, esse mito não cabe, tá? Aí a outra fase do pré-operatório é justamente o planejamento, tá? E o planejamento hoje, para esse tipo de cirurgia, não é só ter uma tomografia, né? Hoje a gente precisa fazer uma tomografia e preferencialmente não ter aquela tomografia impressa, porque ela dificulta um pouco da leitura, porque os cortes da tomografia impressa, né, seja digital ou não, mas enfim, aquela que vem estática, eles são cortes verticais. E você vai fazer a leitura, às vezes, de 1 ou 2 cortes. E a gente tem numa tomografia, deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, quando você leva isso para um software de planejamento virtual, que seria um software de planejamento para um guia cirúrgico, mas não necessariamente eu tenho que fazer a cirurgia guiada, apesar de que a gente tenha, aqui a Systex tem o kit, eu vou mostrar para vocês, mas às vezes eu prefiro fazer, eu acho que está favorável, eu vou fazer sem isso, só que eu preciso pelo menos fazer o planejamento do software para pegar algumas referências. Então, a tomografia impressa, ou a tomografia estática, ela é insuficiente para eu fazer um planejamento adequado. Porque aqui eu vou colocar o meu implante, né? Então aqui, por exemplo, no software o Dental Slice, que é um software bastante simples de utilizar, deixa eu colocar aqui, isso aqui é um vídeo. Então a gente pode colocar um implante. Nos cursos que eu dou, eu uso isso como rotina, tá? Por quê? Porque te dá um feedback melhor, você conhece, você coloca o implante, você vê para onde que está apontando, você põe ele na posição ideal. Eu não vou tratar aqui de todo a questão do planejamento, mas vou falar do posicionamento do implante, que é um dos fundamentos, tá? do sucesso dessa técnica. Então você pode usar esse software ou o Blue Sky, que eu mostrei ali, os dois softwares são abertos, você não precisa comprar a licença desse software. E aí você vai arrumando. E ali eu estou fazendo uma medida, ó,
do fundo do alvéolo até o centro do implante, depois que eu posicionei. Porque ali vai ser uma referência de onde que eu vou fazer a perfuração. Ali seria o centro da minha perfuração. E vocês vão ver num vídeo aqui eu fazendo essa perfuração com base nessa medida que eu fiz, mesmo sem fazer uma cirurgia guiada. Por que eu digo isso? Porque uma cirurgia guiada, ok, ela vai te dar essa segurança, mas às vezes o tempo e o custo para um implante, ela acaba encarecendo. Então é aquela história do molho que fica mais caro que o peixe. Então eu, ao longo do tempo, como eu falei que eu sobrevivo da minha parte clínica, né, eu aprendi uma maneira de ser previsível, de conseguir executar mesmo sem o guia. Agora, não, o paciente aqui, tranquilo, dinheiro não é problema, tá, eu quero fazer o casinho. Use o guia que vai ficar mais fácil, vai ficar muito mais fácil. Mas eu quero mostrar aqui que o primeiro passo é, inclusive, se você aprende a planejar. Obrigado. Se você aprende a planejar ali no software, mesmo que você vá fazer a cirurgia depois, ou que você mande fazer a guia, é você que está controlando o planejamento. Não é o Planning Center que está fazendo lá e você só aprova ou não aprova, certo? Então você tem que entender qual é o posicionamento e fazer isso aqui no software. Como é que a gente faz esse planejamento? Então eu vou selecionar um implante de macrogeometria cônico ou cilíndrico cônico, como é o caso do Avante. O meu implante de eleição para esse tipo de situação, implante em alvéolo, é um implante cônico que dê um travamento grande, porque eu só vou travar ele em parte de osso. Uma boa parte desse implante vai ficar exposto, digamos, dentro do alvéolo, né, para vestibular. Então eu preciso, principalmente o ápice dele, que é bastante cônico, as espiras dão um travamento adequado. E hoje, o tratamento de superfície da Systex, que me dá uma osteointegração em 45 dias, aquele risco que eu tenho, digamos, da carga, porque eu não posso ter carga, né? Eu tenho com esse implante, ele não vai melhorar meu travamento, mas ele em 45 dias eu já sei que já está osteointegrado. Tá? Eu vou ter que esperar 90 dias, por causa da cicatrização do alvéolo, para fazer o definitivo. Mas em 45 dias eu já tenho na superfície nano tratamento também quem assistiu ali a Regenera ali, eu estava falando de nanotecnologia, então isso acelera o processo de osteointegração. Mas então eu vou trabalhar com esse implante, tá? E é um implante Conemorse, eu acho que hoje cada vez menos eu preciso defender o Conemorse, que eu já tive que falar muito sobre isso, né? A gente sabe que o hexágono externo, ele tem um espaço previsto e esse espaço promove uma perda óssea e às vezes você tem um resultado imediato, bom, e depois passa alguns meses você já tem uma remodelação e ela vai ser pior ainda naqueles biótipos mais finos, né? Quando você não tem muito osso em volta, espessura pequena, aí você vai ter uma perda ainda maior por conta dessa remodelação que acontece ao redor de toda a cabeça do implante de hexágono externo. Então, para mim, assim, tem que ser um implante Conemorse e o implante Avante da Systex, para mim, é a primeira escolha pela macrogeometria dele cônico e hoje com o tratamento de superfície que a Systex faz em todos os implantes, ela não fala assim, eu vou te vender esse aqui, ó, esse aqui com o tratamento de superfície é mais caro. E tem o outro basicão. Não. Toda a linha de implantes da Systex hoje vem com tratamento de superfície que me dá uma osteointegração em 45 dias. Então o Conemorse, ele vai me dar esse selamento bacteriano, que daí não tem a perda, né? E a outra grande vantagem é que como a estabilidade desse pilar é muito grande, eu posso utilizar próteses cimentadas. E a prótese cimentada, ela traz uma vantagem em relação ao volume. Eu consigo trabalhar com munhões, com pilares menores, e eu faço o meu perfil de emergência no dente. Quando na prótese parafusada, normalmente a gente tem uma situação, depois eu vou mostrar isso também, que é muito mais difícil. Então eu quero trabalhar com implante de diâmetro pequeno, e eu tenho no Conemorse, nesse Conemorse padrão, tá, de 11,5, a saída do meu munhão ali, do meu componente, ela tem só 2,5 milímetros. Isso é muito favorável, porque ao invés de eu ter o titânio, que é um material excelente, mas ele não tem circulação sanguínea, eu tenho o quê? Vai formar ali naquele espaço, vai formar osso, vai formar mucosa, vai formar tecido vivo. É isso que vai me dar longevidade para o implante. Então, quando eu tenho essa inclinação de 11,5, que é o padrão do Conemorse, ela é melhor
do que a inclinação. Aqui não está mostrando, mas existem hoje sistemas de cone Morse de 16 graus. Tá? O cone Morse de 16 graus ele vai gerar um munhão lá que já sai com 3 milímetros. Ah, ok, ainda é fininho, mas já não é tão estreito como o pescocinho do munhão cone Morse padrão. Então eu, por exemplo, nunca migrei para esses outros sistemas de cone Morse, porque para mim, e nesses casos estéticos aí, para mim isso aí é fundamental. Então, ó, só comparando aqui, né? Se você tem, olhando só a proximal, mas imagine que isso está acontecendo ao redor de todo o implante. Se você tem um hexágono externo, ele foi colocado no nível ósseo, mas depois de conectado com o dente, a perda óssea de 1,5 mm aqui ao redor de todo ele, vai me dar esse padrão de residual ósseo e mucoso. E o implante tem o quê? Normalmente 4,1 na cabeça, o hexágono externo. No cone Morse, eu vou trabalhar com um implante de 3,5, ó, o implante foi lá para cima, ele fica 2 milímetros no mínimo, infraósseo, pode ficar mais, e o munhão tem 2,5. Então compare este volume de osso e de gengiva, e o que eu consigo usar aqui também, se precisar, no próprio dente, tá? Eu vou criar um perfil de emergência de acordo com o que o dente tinha, e não de acordo com um componente pré-fabricado que já tem um diâmetro padrão, certo? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Hexágono externo, fique de olho nessa região aqui de volume, e isso, imagine que isso está acontecendo ao redor de todo o implante. Então eu vou ter, no cone Morse, tecido vivo, uma proteção muito maior também do meu implante. Aqui é um artigo que eu coloco só, que saiu recente, onde eles, nos implantes cone Morse, eles colocaram alguns um pouco mais próximos da crista e outros mais submersos, mais infraósseos. E aí eles observaram que, de fato, né, choveram numa olhada, mas assim, fizeram uma comprovação, porque eles puseram no mesmo paciente um implante do lado do outro. Tá? E aí eles viram que tinha mais formação óssea e menos perda, tal, quando o implante está mais infraósseo. Então o implante cone Morse é para ser 2 milímetros infra, mas se der para colocar 3, 4, pode pôr. Você pode compensar depois essa profundidade com o transmucoso, com o pescocinho do componente transmucoso que vai ali. Aí você usa um componente mais longo. Então esse planejamento no software, né, a gente vai selecionar um implante de diâmetro pequeno, então é um implante de 3,5, eu nem penso, mas é um canino, mas é um seta. É implante de 3,5. Não interessa se tem diâmetro. Por quê? Porque o implante de 3,5 vai mecanicamente, vai suprir esse problema, né? Mas ao mesmo tempo, ele vai deixar o espaço. Eu preciso que o implante reconstrua esse volume? Não. Eu preciso depois no dente um perfil de emergência. Mas isso eu vou fazer no dente, personalizado. Não vou usar o munhão personalizado. Porque nenhum munhão personalizado você consegue fazer ali na hora. Agora, o meu provisório, na hora da cirurgia, eu consigo fazer. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, o diâmetro do implante também não é negociável, tá? Já começa ali com 3,5. O comprimento dele é que eu vou fazer aqui 2 milímetros infraósseo em relação à vestibular, que é a minha referência, e vou usar o máximo possível. Se der para ir até a crista, então, é 13, é 15, vou usar o máximo. Por quê? Porque eu quero ter travamento. Eu preciso de um torque, então eu vou usar o implante mais longo. No software, eu consigo ver isso já, né? Se o implante está seguindo... é uma prótese que eu vou fazer cimentada. Então, eu quero que a minha coroa seja cimentada aqui, o meu munhão, ele vem aqui, ele tem que sair ao longo do eixo do dente pela incisal. Então, eu vou planejar o meu implante nessa posição. Se fosse uma prótese parafusada, o prolongamento do implante teria que seguir pelo cíngulo, né? Sair pelo cíngulo do dente anterior. Mas aqui não. Então, eu primeiro faço toda essa correção ali, são simples. Alguém de vocês já trabalha com esses softwares de planejamento ou não? Né? Então, é simples de fazer, é intuitivo. Eu sempre falo, tem o botão desfazer, então você vai lá, não sei o que aconteceu, desfaz e começa de novo. Tá? Não precisa ter medo.
E aí, por exemplo, eu posso, como nesse caso aqui, ó, medir esse ponto, como eu estava falando, que do ápice do alvéolo até o centro do implante, eu tenho 5 milímetros. Isso é uma referência, caso eu não vá fazer guiada, eu vou colocar, eu vou mostrar o vídeo para vocês, vou colocar a lança lá no fundo do alvéolo, puxo ela para fora apoiada na palatina 5 milímetros, eu vou medir isso na broca, e aí puxei 5 milímetros, aí eu vou atacar a parede palatina. É para isso que servem essas medidas. Então, assim, quando eu... Oi. Ó, e perguntou se na vestibular vai ficar sem osso. É essa que é a ideia. Porque a gente sabe que essa... Lá no passado, como eu falei, que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Existiu um implante chamado Replace, da Nobel, que era um implante do formato do alvéolo, que a gente colocava implante de 5 ou 6 milímetros de diâmetro para encher o alvéolo, acreditando que com aquilo a gente ia manter o osso. Só que o implante não tem circulação. Então, esse osso perde totalmente, a gengiva, inclusive, aí fica aquela transparência, e aí vai lá, não, vamos pôr implante de zircônia. Não precisa ter implante de zircônia, precisa ter osso na frente. Tá? Então, o posicionamento correto do implante é exatamente esse, deixando esse espaço que hoje a gente preenche com biomaterial. Tá? Mas nós já vamos chegar lá. Então, eu paro aqui um pouquinho para a gente pensar, né? O fato de você planejar, né, não vai te garantir o sucesso. Mas se você não planejar, pode ter certeza que o fracasso vai chegar com certeza. Né? Então, é mais ou menos a tradução dessa frase. Né? Então, isso se falava também, carga imediata, vamos fazer bem rapidinho para amanhã já, porque é carga imediata. Não, carga imediata você demora muito mais tempo planejando ainda, porque você tem que, né, antecipar todos os passos. Mas aí fiz meu planejamento e agora vamos lá, né? Agora eu tenho que pôr aquilo em prática e eu vou fazer a cirurgia. Então é uma cirurgia que eu vou fazer sem retalho, sem sutura, com o objetivo de preservar ao máximo esse osso. Preciso da tomografia, como eu mostrei, e o planejamento no software. Mas aí eu vou para a exodontia. Então a exodontia tem que ser minimamente traumática. Eu quero tirar o dente com o mínimo de remoção possível do osso. Então a gente vai trabalhar com periótomos, né, que não são alavancas, né, são instrumentais que a gente vai inserindo e vai descolando, literalmente vai cortando o ligamento periodontal. E posso associar isso com extratores. Pode ser extrator, esses sistemas inteiros, ou um extratorzinho mais simples, que é quase como fosse um saca-rolha. Se vocês forem qualquer instrumentais, aí eles têm esses extratores, né? Às vezes ele vem uma broquinha junto. Mas por que eu quero isso? Para não colocar uma alavanca lá, por exemplo, na proximal, e estragar aquela crista óssea proximal que é preciosa para a gente manter. Né? Não adianta eu colocar o implante tudo certinho e eu já tirar tudo ali na hora da extração do dente. Então é importante essa extração atraumática, aí a curetagem e a irrigação do alvéolo. Então assim, eu fiz antibiótico antes, etc. Mas você tem que curetar isso aqui. Então aqui essas curetinhas serrilhadas ajudam bastante, porque aquele tecido de granulação às vezes demora para, né? Então enquanto estiver, você lava, põe um espelhinho lá, olha, enquanto estiver, deixa eu ver se tem aqui enquanto estiver sangrando, que você lava lá e não parou de sangrar, é porque tem alguma coisa. Continue curetando e vai procurando, né? Aqui está acelerado um pouco, mas vocês vão ver que tem um momento que para ali, porque a gente achou uma granulaçãozinha lá que não estava saindo. Então vai lá, irriga lá dentro, ó, vai com o espelhinho, opa, tá escuro ainda, vamos curetar lá. Aí, ó, agora saiu, ó, saiu lá, curetinho. Então assim, não adianta fazer antibiótico e deixar tecido lá com infecção. Tá? Então assim isso funciona bem. E aí eu vou fazer as perfurações, né? Às vezes a gente subinstrumenta, esse implante Avante, a maior parte das vezes a gente pode fazer a instrumentação padrão das brocas, porque ele tem um bom travamento, né? E a gente vai fazer sempre com comprimento adequado, porque eu quero buscar pelo menos 35. Antigamente a gente trabalhava com 45 newtons, hoje 35, dependendo até do comprimento do implante, de como ele estabilizou, já até 30, às vezes a gente consegue fazer um provisório imediato e dormir tranquilo naquela noite. Né? Tá? Então aqui é aquela situação, ó, vou começar a fazer a perfuração. Veja nesse esquema aqui, ó, porque a primeira inclinação
é aquele ponto, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, isso aí só alguns aí que conhecem. A primeira inclinação, ela vai naquele ponto que eu medi que seria o desvio. Por que é um desvio? Porque a maioria das vezes, você faz o teu planejamento ali, você vai observar que o posicionamento do implante é mais para palatino, que o ideal tem que ser para palatino, para ficar pelo menos 2 milímetros de osso para vestibular, ou de espaço, que você vai preencher com um biomaterial para formar osso. Então eu vou atacar essa parede palatina primeiro numa angulação maior, porque se eu for direto na angulação que eu quero fazer, o que acontece? A minha broca vai bater naquela parede palatina e vai escorregar. Eu não consigo fazer, ela está muito próxima à inclinação. Então eu tenho que aumentar a inclinação, atacar a parede palatina, à medida que perfurou aquela corticalzinha, aí eu senti que apoiou, aí eu vou corrigindo. E é isso que eu quero que vocês vejam nesse vídeo aqui. E, utilizamos 14 câmeras da Globo aqui, com drones para fazer esse vídeo, mas ele começa em câmera lenta. Essa câmera lenta, o que é? Eu coloquei lá a broca no fundo do alvéolo e eu estou medindo lá 5 milímetros, nesse caso 5 milímetros, puxei para... por onde que você está vendo? Por onde eu consigo enxergar, a margem gengival. Mas qual que é a medida? Não sei. Você deu 18 lá, quando eu pus no fundo, eu puxo até 13. Tem que fazer essa conta de matemática básica, né? Dentista não gosta, às vezes, de matemática, mas essa mínimo tem que fazer. Então, olha lá, ó, as duas câmeras da Globo, aquela lá mostrando no perfil, onde eu ataco primeiro a superfície palatina e depois a gente vai fazendo uma correção. Mas como é que você sabe que está na correção certa daí, depois que você foi aqui? Qual que é a referência que eu tenho? A cirurgia não é guiada. Qual que é a referência que eu tenho? A incisal do dente. Lembra que eu fiz o planejamento do implante para passar pela incisal do dente? Eu tenho a incisal do dente vizinho ali, ó. Então, nesse ângulo não dá para ver, mas eu estou olhando ali a incisal do dente vizinho. Então eu comecei, digamos que aqui está o dente vizinho. Comecei atacando a palatina assim, tá? Aí eu vou corrigindo até ficar junto com a incisal do outro dente, que eu sei que eu estou na incisal aqui. E aí vou aprofundando, tá? Com a lança mesmo. Com a lança mesmo. A lança é para só fazer a perfuração inicial, mas vou dizer assim, não tem problema você ir com uma boa irrigação, principalmente nesse tipo de osso, que ali ele vai ter uma boa vascularização, você não tem um superaquecimento pelo fato de se aprofundar um pouco mais a lança. E a lança, ela te dá mais firmeza. Tá? Depois você pode ter a lança e separado a 2. Aqui, por exemplo, a Systex tem aquela lança 2, mas eu gosto, e eles têm a lança ainda também, eu gosto de usar separada, a lança, depois a 2, e depois aí a broca cônica, que vai ser a broca 3,5. Tá? Então aqui, é esse esquema que está ali, que é usando, né, como fosse ali o vídeo, eu primeiro ataco a palatina e depois eu corrijo. Fiz a primeira perfuração, depois eu aprofundo, tal, vou seguindo. Só que à medida que eu for ampliando essa perfuração, se eu não estou fazendo guiada a cirurgia, eu tenho que lembrar que quem é que oferece mais resistência para a broca? A porção palatina ou a porção vestibular? A porção palatina. Então eu tenho que lembrar que se eu estou sem um guia cirúrgico, à medida que eu vou aumentando o diâmetro da broca, quem que vai estar empurrando a broca para vestibular? A parede palatina, porque a vestibular quase nem tem ali no alvéolo, e depois lá para dentro ela também não tem. Então eu tenho que estar com isso em mente, que a broca vai querer vir para vestibular, quando eu for colocar o implante também vai querer vir para vestibular. Então se fizer o guia, tá tranquilo? Nem sempre. Nem sempre. Eu já tive situação de fazer cirurgia guiada, onde a resistência ali é tão grande, que eu faço a perfuração, na hora que eu estou colocando o implante, a guia estoura ou solta a anilha, porque ele está empurrando fora. Então, como eu também já sou macaco velho nisso, daí eu faço o meu planejamento da guia, jogando 1 milímetrozinho o implante mais para a palatina do que eu quero no final. E que daí a minha perfuração vai estar um pouquinho mais para a palatina, mas daí na hora que o implante entrar, ele já para no lugar. Tá? Então, nessa hora dessas perfurações, a gente tem que estar, principalmente quando entra a broca cônica. Né? Então, eu gosto de apoiar bem ali, ó, isso para qualquer cirurgia, né? Usa o dedo da outra mão, prolongador você vai precisar sempre, porque se está entre dentes, então a hora que chegar nas profundidades maiores, você vai precisar do prolongador, e aí fica mais difícil ainda de perfurar. Então, aí entra sempre o apoio da outra mão. Se está lá com a outra mão afastando
com o indicador aqui, e esse dedinho aqui, ao invés de fazer malcriação, você usa para apoiar a caneta, para apoiar o contra-ângulo do implante. E com aquilo em mente, a parede palatina está mais resistente. É como se fosse na endodontia, falar assim, eu vou só limar a parede palatina, eu vou me apoiar contra a parede palatina do osso. Feito isso, ó, um passo que eu acho importante é você fazer um estímulo ósseo. Aquele dente que você tirou com muito cuidado para não ter sangramento, né? Às vezes ele teve uma fratura, mas a fratura não foi longitudinal, ele não tem uma infecção. Aí você tirou, curetou, não tem mais sangramento nenhum. É bom isso? Não é tão bom que aquele alvéolo fique sem sangramento nenhum. Então, em qualquer técnica de enxerto, o que recomenda-se? Que você faça perfurações no osso, não é? Para você ter nutrição, para você ter um estímulo. Aonde que eu posso fazer isso num alvéolo? Tem um artigo do Wang lá de 2004, ó, tá? Onde ele mostrava a preservação de rebordo lá. Então, nessa época, a gente já vendo isso, então, assim, ó, se na preservação de rebordo, que eles nem estavam colocando implante junto, ele recomendava fazer perfurações no osso, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu não vou fazer, por exemplo, na vestibular. Esse osso aqui da vestibular tem osso medular aqui? Tem irrigação? Não tem. Então deixa ele quieto, ele vai ser só um suporte para o biomaterial. A palatina, adianta eu fazer aqui na palatina? Não, porque o implante vai encostado aqui. Então eu vou fazer aonde? Em direção às proximais, que é onde eu tenho um osso medular aqui. Né? Mas aonde? Aqui, bem na crista que eu preservei? Não. Lá no fundo do alvéolo? Não. No meio do caminho. Tá? Então eu vou procurar. Deixa eu pôr aqui, ó. E antigamente a gente usava a broca. Hoje eu gosto muito de fazer esse tipo de estímulo com a lâmina. Lâmina 15C, né? Vou lá, ó, pode ver, não é próximo da crista, é no terço médio do alvéolo, em relação à profundidade. E eu vou nas proximais. E à medida que eu faço isso, eu já vejo que tem um sangramento. A partir desse momento, aquele sangramento, esqueça ficar lavando toda hora, tá? Você já fez todas as perfurações, tudo, agora faz isso ali, e agora você vai preservar esse coágulo, que ele vai te ajudar em todo o processo de cicatrização. Então, olha lá, ó, a área que está em verde lá, ó, é o terço médio do alvéolo, e em direção às proximais aqui, ó, como está mostrando nesse outro corte. E são essas áreas que a gente vai buscar. Você vai lá com a tua lâmina de bisturi, estimula aquele osso. Independente do que você for fazer, certamente a reparação vai ser melhor desse alvéolo. Imagine você colocar um biomaterial, um implante, e esse alvéolo ficar seco e entrar saliva lá, contaminar tudo. Então você precisa de sangramento. E aí eu vou instalar o implante, lembrando que o implante é maior do que a perfuração que eu fiz, certo? Vou ver se eu consigo fazer aqui, ó. O senhor pode sentar aqui, por favor. Sabia que... nunca sentem na frente, assim, sabe? Não sentem. Aqui. Eu sou o implante. Esse aqui é o osso palatino. Esse aqui é a vestibular, que não tem. Tá? E eu fiz a perfuração aqui, ó. Eu quero passar aqui no meio. Eu quero passar no meio. Estou gostando, né? Desculpem. Vou passar aqui. Agora eu vou passar aqui. Como é que eu passo se isso aqui não está mexendo? Eu vou passar o quê? Um pouquinho mais para lá. Então, às vezes, você faz tudo certinho na hora de colocar o implante vem para vestibular. Você fala, mas como assim? Eu fiz a perfuração perfeita. Tá? Então, assim, pode fazer uma... Se você perceber que está muito, você pode sobre-instrumentar um pouquinho a palatina, mas também, às vezes, não precisa disso. Só precisa cuidar, porque algumas manobras, principalmente com a catraca, você pode ajudar aquilo que o implante... Se o senhor quiser voltar para lá agora, obrigado pela participação, tá? Se fosse mágico, daí eu ia fazer o senhor sumir também. Mas depois ia aparecer, né? Em outro... Nem fala daqui. Então, a gente tem que entender isso, tá? Então, mesmo na cirurgia guiada, por isso que aí passa pela anilha, tá? Mas aí, às vezes, aquela força estoura a anilha. Então, eu tenho que colocar o implante, e aí eu quero mostrar... apoiando contra a palatina, eu vou colocando com o contra-ângulo primeiro, assim, já apoiando, porque tudo que ele quer é vir para vestibular. Eu vou colocando... peraí.
E no momento da catraca, deixa eu ver se aqui está inteiro esse vídeo. Aqui está rapidinho, ó. Também estou apoiando ali com o dedo e tal, mas eu quero, ó, procuro apoiar lá, e depois eu venho com a catraca aqui, ó, do meio dessa porção média para lá, girando. Para quê? Para não fazer o movimento com a catraca, então aqui está travando já, ó, travou no contra-ângulo, eu não vou usar a catraca assim. Porque se eu fizer assim, ó, o resultante da força é trazer o implante para vestibular, e é isso que ele quer. Tá? Então eu vou trabalhar com a catraca daqui do meio para lá, porque daí o resultante da força eu vou empurrando o implante para a palatina. Eu fico tentando controlar, olha lá, ó, eu trabalho com ele, às vezes até com o dedo aqui, ó, segurando na vestibular, para não deixar ele vir para a palatina. Tá? Às vezes basta isso, né? Mas a gente tem que entender que isso acontece. O implante ASO, aqui eu só quero mostrar porque aquilo ali aquelas imagens eram um pouco antigas. O que eu quero mostrar aqui desse implante ASO? É uma variação, esse é um implante, ele é bastante agressivo até, mas ele tem um perfil mais cilíndrico. Então, para alvéolo, eu prefiro o Avante. Só que aqui ele já estava... Essa já é a superfície, né, aquele vídeo é mais antigo, então essa é a superfície de tratamento que vocês vão ver que ela também tem uma hidrofilia grande. A gente encosta lá né, e claro, daí o sangue, né, você encosta lá o implante, olha lá como é que ele, tá? Ele não tem, então é uma superfície, como eu falei, que vai me promover uma osteointegração hoje comprovada em 45 dias. Né? Nesses casos de alvéolo, eu tenho que aguardar 90 por causa da cicatrização do alvéolo. Mas a partir de 45 dias eu já estou tranquilo, que se o paciente quiser morder, eu esqueci. Ah, esqueci, doutor. Esqueci, por 10 dias seguidos eu fiquei comendo, né, esse dente. Tá? E agora começou a doer, antes não doía, né? Claro. Tá? Então olha lá o dedinho junto ali, ó, para apoiar, certo? Então, mas isso aqui só coloquei para vocês verem a superfície do implante. Que hoje é o padrão de todas as superfícies da Cystex. E lembrando, então, que desde aquele momento que eu fiz aquele estímulo no alvéolo, eu parei de lavar ali e de ficar aspirando. Eu quero que fique aquele coágulo, no máximo a gente passa uma gaze, daí com soro em volta, se você quer deixar mais limpo, né? Passa ali uma gaze, mas deixa aquele coágulo lá dentro. Agora eu vou instalar o munhão. Aqui que eu estava falando, ó. A prótese é cimentada, eu vou usar um munhão de 3.3. Ah, mas é um canino, ah, mas é um pré-molar. Faz o perfil de emergência no dente, não precisa fazer no munhão. Usa um munhão que serve para qualquer um. Certo? Então eu vou usar... Por que eu gosto do Avante? Porque ele é um implante cônico, ele serve para... Num osso mais duro, eu tenho que instrumentar mais, mas ele serve. Se for um osso mais macio, aí ele serve também. Então ele serve para toda a situação. O munhão mais estreito, aqui nesses casos, é importante. Porque eu vou personalizar o perfil no meu provisório e não no munhão. Se eu colocar um munhão de 4,5, que é o outro munhão que existe, né? Eu já tenho esse munhão se aproximando mais. Se eu gosto eu gosto de prótese parafusada, porque eu não acredito no cone morse, porque eu acho que vai soltar, é melhor fazer. Aí eu vou ter um componente de 4,8 milímetros de diâmetro, que é o pilar para prótese parafusada. Quero ver como é que está a vista daqui, assim, vamos ver. Aí tá bom, tá bom. Então, dá para escutar também aqui, né? Habla espanhol, compreende que eu estou falando. Aqui, bom. Então, olha que isso aqui, se você fez todo um cuidado aqui, para aí você vai entrar com um componente desse aqui. Tá? Aí agora olha o alívio que você sente ao tirar isso e colocar um munhão. É esse que é a situação. Tá? Então eu vou instalar o munhão. Olha lá, 3,3 de diâmetro e 6 de altura. Quanto que tem o pescocinho dele? Normalmente 3,5, 4,5, eventualmente 2,5. Se tiver 1,5 e tal, você já errou, já devia estar mais profundo o teu implante. Tá? Então, planeja teu implante para ficar mais infraósseo. Torque no munhão.
Se esse munhão, mesmo ele sendo fininho, já te passo, mesmo ele sendo fininho, se ele bater no osso, que pode acontecer, principalmente na palatina, aí você vai com uma buraquinha esférica ali, ou um micro cinzel, porque essa é a única chance do cone morse soltar, é quando você dá o torque nele e ele está batendo no osso. Aquele torque que você está medindo na catraca não é o torque do munhão contra o implante, é do munhão contra o osso. E depois o osso reabsorve e aí ele solta. Ah, olha aí, o cone morse soltou. Uhum. O munhão vai entrar com 32, esse é o torque padrão dele. 32 newtons. Se o implante entrou com 35... Sim, porque o implante entrou no mínimo com 35 e aí com 32 ele não vai rodar junto. Se ele rodar um pouquinho junto e tiver nessa torque também não tem problema. Porque daí já está instalado, depois você vai fazer conforme girou, não faz mal. Porque hoje é de 30 para 35 a gente já está... Né? Eu acho que menos que isso a gente não vai fazer, mas se rodar junto um pouquinho, só no final ali do torque, não tem problema. E aí vem aquela situação que o senhor perguntou. Deixa espaço? Sim, deixa espaço. Porque se eu jogar o implante para vestibular, o osso não vai sobreviver. O implante não tem ligamento. Se eu deixar só o coágulo, como a gente fazia lá para trás, por quê? Porque não confiava muito nos materiais que tinha, ou porque o material que tinha, que era referência, era muito caro. Aí saía muito caro para você colocar só num alvéolozinho ali e abrir um frasquinho daquele material, né? Então, a gente não colocava nada. Só que a gente sabe que se ficar só o coágulo, vai remodelar. Vai perder, principalmente o quê? Espessura. Às vezes não perde tanta altura, mas essa tábua óssea vestibular vai remodelar. Então, hoje, dentro da técnica, o padrão é esse espaço que a gente deliberadamente deixou para vestibular, a gente vai preencher com o biomaterial. E o biomaterial que a gente vai utilizar, que a Systex também representa, né? Que é da Regener, o Blue Bone é uma hidroxiapatita sintética, porém ela tem 80% de hidroxiapatita e 20% de beta-tricalcifosfato. E aí ela também tem partículas nanométricas. Cada partícula dessa tem 80-20. Então eu posso compactar esse material sem medo dentro do alvéolo, porque ele vai continuar tendo porosidade após a reabsorção daqueles 20% de beta-tricalcifosfato. Então ele vai ser um biomaterial com mais manutenção de volume do que o osso autógeno, porém com uma boa vascularização. E vascularização significa o quê? Defesa contra a infecção. Porque um dos problemas que eu tive lá no começo, quando eu usa ou não usa biomaterial, deixa só o coágulo. Porque quando eu deixava o coágulo, eu perdia o volume, mas aquele osso ali estava vivo. E às vezes eu punha um biomaterial que não era de qualidade e ele não tinha vascularização, ele estava ali preenchendo, ok? O paciente tinha um comecinho de uma mucosite e virava uma periimplantite que contaminava todo aquele osso. Por quê? Porque é um osso que não tem defesa, não tem circulação. Então, a partir do momento que a gente tem hoje um substituto ósseo, primeiro, que é sintético também, que é outra coisa, você fala para você, esse aqui é derivado de boi e tal. Não, esse eu não quero, doutor, não quero porque, será que não me dá alguma coisa? Não sei, né? Mas não era para dar. Tá? Então é sintético, tem uma tecnologia hoje nanométrica. Eu estou falando aqui hoje, amanhã vou estar falando praticamente desse mesmo tema, só que com uma abordagem exatamente em cima dos biomateriais, ali no stand da Regener, que está aqui a uma quadra daqui, tá? E amanhã às 14h vou estar falando, eu não quero me estender muito aqui no biomaterial, mas porque amanhã eu vou falar especificamente disso. Então a gente usa o Blue Bone com esse objetivo. Não é de dar suporte, nesse caso não é de dar suporte para o implante, é de fazer esse preenchimento e manter esse preenchimento ao longo do tempo. Porque as próprias técnicas de osso autógeno, que coloca osso retirado de túbulo ali, o osso autógeno remodela mais. E ele vai perder o volume depois de alguns anos. E esse aqui não, ele vai manter. Então, isso aqui é um preenchimento. Como um preenchimento que você faz de lábio e tal, que eu queria que durasse, mas esse vai durar. Tá? Por favor. Então a gente vai colocar onde? Na vestibular. Eu vou colocando aqui na vestibular, quero ver se eu tenho uma... A gente vai com as costas de uma curetinha de Lucas, né?
daí bem limpinha, não aquela que você curetou a infecção, daí você tem uma outra curetinha de Lucas pequena, você vai com as costinhas dela e vai empurrando lá, condensando bem no fundo do alvéolo. Esse material permite condensação, então não tem preocupação, vai perder a porosidade. Não, não vai. Ele até deve ser condensado. Claro que a parede vestibular tem que estar íntegra, né? Porque senão você vai pressionar ali, se tem um defeito, vai começar a sair para o vestibular. E aí entra agora mais um fator. Então, a gente falou até agora do planejamento, da etapa cirúrgica, né? E aí a gente tem agora a questão da prótese. Mas o que tem a ver a prótese? Muito, muito, e eu quero mostrar para vocês. Então, a prótese vai ser cimentada, como eu falei, porque vai me dar um perfil de emergência melhor que eu posso personalizar. Vou usar um munhão mais estreito. E vou fazer esse perfil de emergência daquele dente que estava ali. Nem maior, nem menor. Se ele for menor, o que vai acontecer com a margem gengival? Vai colapsar e você vai perder aquele contorno. Se ele for maior, que era o que a gente fazia antigamente, eu vou apertar assim, daí essa gengiva vai ficar para fora, vai ficar mais gordinha. Gengiva não é massinha de modelar, que a gente empurra, ela vai. Quando você faz maior, o que acontece? Você está restringindo a circulação. E aí a resposta dela vai ser o quê? Por falta de vascularização, ela vai contrair, vai ter o efeito contrário do que você queria. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui por que essa imagem está ali em todos os slides, essa imagem? Porque aqui resume quase tudo que a gente quer, inclusive do provisório. O provisório vai ter uma área na margem gengival que dá suporte, mas dali até o munhão, ele vai estreitar o máximo possível. Porque eu quero tecido vivo ali, eu não quero comprimir nada. Eu não preciso de dente aqui apertando, nada, eu vou ter esse tipo de perfil. Vocês podem ver bem aqui nesse que é um dente já definitivo, que está copiando esse perfil, onde eu delimitei ali mais ou menos, né, no desenho do slide mesmo, onde que seria esse perfil, seguindo a gengiva que o paciente tem. Né? E aqui, ó, uma maneira, a prótese cimentada. Eu vejo muito assim, fazer o provisório imediato. Daí eu faço uma transferência, eu mando para o laboratório, porque o meu laboratório faz em algumas horas, e daí eu já coloco. Cara, eu faço em 2 minutos. Tá? Isso aqui, olha aqui, ó. Usando uma prótese cimentada, porque prótese parafusada é difícil de fazer essa captura, né? Bem mais chato. Estou lá secando com uma gaze, tá? Então eu encaixei o cilindro lá no cilindro pré-fabricado. Estou colocando uma flow, claro que eu já testei esse provisório para ver se ele está adaptando certinho no local, sem interferência. Pus uma flow na primeira camada para servir como se fosse um adesivo. E agora estou colocando um pouco de resina composta pasta mesmo, né? Tá? Não vou encher até porque eu não quero que vá lá, eu não quero criar todo esse perfil nessa hora, eu só quero capturar o cilindro. Estou acomodando aqui um pouquinho. Pus um pouquinho mais de flow agora que é para fazer a ligação lá e vou pôr um pouquinho de flow no cilindro. Olha lá. Ó. Agora, aquela resina que eu coloquei composta ali, ela já me ajuda a manter o dente na posição, né? Eu vou estabilizar bem, essa é a posição, tá dando suporte para a gengiva, tá tudo certinho. Não tem excesso nas proximais, travando ali, tira, né? Vai lá e polimeriza, por vestibular e tal, e eu vou puxar o cilindro. Então a gente chama isso de captura do cilindro. Eu só quero ter a certeza de que o cilindrinho, que já é pré-fabricado, veio aqui junto. Nesse caso eu usei um PRF, tá? Por isso que eu estou segurando ali. Não é o padrão a gente usar, mas ali ele não tinha tabosta vestibular. Estou verificando aqui, ó. Depois que eu tiro, eu só vou verificar se a polimerização que eu fiz se estabilizou bem, se ele não movimentou nada, né? Então eu vou ali com a pinça e mexo no cilindrinho. Ó, já estou testando aqui. Aí vou testar aqui com a pinça de novo, ó. Não tá bem preso? Tá. E agora eu vou finalizar esse perfil de emergência fora da boca. Então isso aqui, como eu falei, levei 5 minutos, tá? E agora fora da boca, eu dou um spray ali, lavo aquele sangramento que tem. Não precisa passar mais adesivo nenhum, nada, porque a retenção aqui é mecânica. Então eu vou começar só com a resina flow, eu vou trabalhando nas áreas côncavas. Tá?
Olha lá. Vou capturar aqui. Ah, desculpe. Não, aqui é um vídeo que eu tenho que largar. Aqui é uma sequência de fotos, na verdade, mas olha lá. Eu vou trabalhando com a resina Flow, preenchendo a concavidade e fazendo aquele perfil que eu mostrei. Ele vai chegar lá no cilindro, no final, vai ser o quê? Praticamente só o cilindrinho, sem espessura nenhuma. Dou um acabamento com borracha e cerda e ainda faço um furinho ali para escoar o cimento, tá? Então olha lá, ó. Faço um furinho que fique próximo da margem gengival, mas não muito nem muito, e virado um pouquinho para proximal, para não ficar incomodando o paciente, porque eu quero que o cimento escoe ali. Não quero me preocupar de ter que tirar cimento lá dentro, que tem gente que fala, não faço cimentada, porque pode ser que vá o cimento. Tá aqui, tá uma solução. No definitivo você não vai fazer isso, mas aí você não tem um pós-cirúrgico, você já tem uma inserção. Tá? Aqui, esse caso, eu só deixei registrado porque eu usei a própria metalocerâmica do paciente como provisória. Como era uma metalocerâmica, não dava para usar resina foto na captura. Então, capturei ele com resina acrílica normal. E aí, fiz o perfil depois. Aí sim, com a resina Flow, fazendo perfil, né, dando acabamento, polimento. Por que eu gostei desse caso? Porque a gente vê exatamente o que eu construí de perfil aqui e o que o paciente já tinha. Tá? Então você vê toda aquela delimitação, olha lá, o cilindro, a delimitação do que era a coroa que já estava ali. Quer perfil melhor de emergência do que a coroa que já estava ali? Ou a coroa natural do dente? Ah, o paciente está com uma reabsorção interna, eu já tive situação assim. Dá mais trabalho, você tem que ficar escavando o dente com uma broca de alta rotação e tal, mas você está com o perfil do dente natural. Só não espere que vai nascer, crescer ligamento periodontal no implante, que não vai acontecer, né? Mas, enfim, é isso aqui que a gente tem que respeitar. Então, olha lá, ó, junto do munhão está transparente praticamente, está terminando bem estreitinho. Mas nesse cinturão aqui que eu quero dar suporte para a gengiva, ele está do tamanho que ele era. Na hora do ajuste, e muito importante, né, porque é um provisório imediato e não uma carga imediata. Então, dente unitário é para deixar em infraoclusão. E o paciente não pode morder. Nem depois de uma semana, nem depois de duas, porque às vezes ele pensa que é só na primeira semana. Então, você vai deixar em infraoclusão, caso ele faça movimento. Todo paciente fala que não tem bruxismo, né? E você olha os desgastes e tal. Não, doutor, mas eu não estou rangendo. Não, então esse desgaste aí, não sei o que vai estar fazendo, né? Eu ia fazer uma piadinha aqui de gaúcho, mas não vou fazer. Mas quem sabe, sabe já da piada. Então deve ser outra coisa, né? Que está desgastando dele. Como eu sou de Curitibano, né? Eu sou curitibano, eu não, né? A gente tem a gente é tudo amigo lá do sul, mas a gente é diferente. Então, gaúcho a gente gosta de fazer uma piadinha. Tem gaúcho aqui, não? Não? Ah, estão se fingindo de morto, né? Tá. Aí então eu faço esse ajuste para deixar em infraoclusão na habitual do paciente e em todos os movimentos de lateralidade que eu fizer os mais absurdos possíveis para não tocar. E aí eu ainda falo para ele, não morda, porque com o alimento ele vai conseguir tocar, né? Tá? Então eu tenho que fazer esse ajuste. Às vezes, para que isso aconteça, às vezes numa protrusão, o dente provisório tem que ficar um pouquinho mais curto. Tá? Às vezes você vai olhar ali, que nem esse caso aqui, não ficou nada mais curto porque ele fazia o contato no outro dente. E aí a última etapa ainda, não menos importante, digamos, né, de tudo aquilo que a gente já passou até agora. Pós-operatório, fala ao paciente, olha, não vai fazer sucção, não faça bochecho. O paciente adora bochecha, eles querem fazer bochecho. Não tem nada exposto aí que o bochecho tenha que limpar. Tá? Ele vai escovar, ele pode escovar naturalmente desde o primeiro dia, ele só não pode fazer o quê? Sucção, tá? Porque daí eles querem, tô com gosto ruim, tal, já quero uma água para cuspir. Então a minha cuspideira já fica fechada ali no final da cirurgia, que é para o paciente não cuspir. Que é a primeira coisa que eles querem fazer e não é bom. Porque, se ele faz sucção para cuspir o sangue, aquele coágulo que a gente estava preservando sai e vai entrar no lugar o quê? Vai fazer outro sangramento? Não. Vai entrar saliva no lugar. Tá? Então a gente reforça esse paciente, dá por escrito, pede para ele assinar, tá? E ele não pode morder nem mastigar. Quanto tempo? Uma semana? Duas? Não, durante o período da integração. Hoje, com o implante com essa superfície nano da Systex, esse período é 45 dias. Tá? Então,
Eu tenho que aguardar 90 dias pelo menos, porque eu tenho que esperar a maturação daquela extração. A exodontia me faz aguardar 90 dias no mínimo. Mas a partir de 45 dias, pelo menos eu tenho segurança que o implante já está osteointegrado. Olha lá, o pós-operatório imediato, depois de 7 dias. Então, no imediato, é esse dente aqui, tá? No imediato, vocês veem que está um volume um pouco aumentado, porque eu usei um PRF ali, porque ele não tinha tabosa vestibular. Aí, ó, o inicial e 7 dias. Então, veja que deu para reconstruir bem aqui. Não teve remodelação nenhuma. E ao longo do tempo que não tem. Que é o que eu quero ver se eu consigo mostrar agora, tá? Então, esse aqui é um caso. E eu quero mostrar para vocês, rapidamente, alguns casos emblemáticos, assim, de como que a gente foi identificando essa situação, né? Ah, só mais um casinho aqui que a gente usa além do osso. Então, seria a função do enxerto conjuntivo, só que a gente tem hoje na Regener, como eu falei, que é os biomateriais que a Systex também representa, mas a gente tem uma membrana para fazer esse papel aqui de melhorar esse volume, principalmente o quê? Em biótipos mais finos. Então, aquilo que eu mostrei lá no início. O paciente tem um biótipo mais fino, é mais risco. Tá? Então, é melhor a gente agregar mais alguma coisa. Então, esse casinho a gente fez guiada, né, com o sistema, o X-Guide da Systex. Né? Então, todo o planejamento. E aí, como eu falei, ok, né, mas lembre que nesse tipo de situação, às vezes o implante vai querer sair do lugar, mesmo sendo guiada. Provisório já feito também, a guia. Essa Green Membrane Perio, que ela vai ter essa função de modificar o fenótipo, o kit de cirurgia guiada da Systex. A instalação do implante. O Blue Bone, que é o osso para vir aqui no alvéolo. E aqui vocês estão vendo uma suturinha porque foi inserida a membrana para melhorar esse volume com o tempo. Aqui eu tenho esse paciente, esse foi o pós-operatório imediato, fez um hematomazinho ali que a gente não gosta muito desse tipo de coisa, que é sinal que se traumatizou demais, né? Mas aí, tanto é que no pós-operatório de 6 dias, ela veio aqui com uma areazinha um pouco machucada, mas isso aí foi antes do final do ano, eu não consegui fazer com que ela viesse ainda para o retorno, mas a gente percebe ali, com 6 dias, se a gente for comparar com o inicial ali, que está mantendo aquele volume. Mas eu quero mostrar esses casinhos aqui. Então, a história do implante, né? Aqui, em 2006, a gente colocando o implante já com Nemorse, porém, um implante de 4.3. 4.3. Olha lá, ó. Esse aqui é o provisório da paciente. Tá bonita a gengiva? O contorno? Tá ok. O que vocês estão vendo mais para cima? Não está acinzentado? O que é isso aí? É um implante. O implante está posicionado talvez um pouco para vestibular e de um diâmetro que não precisa. Tá? Então, assim, hoje o implante tem que ficar lá para trás, mas não precisa de implante cerâmico para isso. É só posicionar o implante no lugar dele. Até porque o implante cerâmico, ele para você fazer carga imediata, ele é complicado, né? Tá? Você dá um torque mais alto nele, ele pode fraturar, então... aí já começamos a trabalhar com implantes de diâmetro menor. Aqui nem colocamos biomaterial, por quê? Porque o paciente tinha um biótipo periodontal mais favorável. Olha lá o resultado. Lá. Elemento 21. Esse aqui é o retorno da paciente 7 anos depois. Olha como é que está o contorno. Ah, então não precisa biomaterial. Esse caso era favorável. Esse que eu falei que vocês vão ver os artigos, tá? Vocês vão ver um biótipo assim. Aí, isso aqui é bater em... Como é que é? Bater em tigre morto, né? Tá? Por quê? Porque depois que você aprendeu a fazer o passo a passo, você pega um biótipo mais favorável e você fala como o Janson falava antigamente. Você, esse teu caso é muito difícil, mas ainda bem que você chegou na pessoa certa aqui, né? Que eu vou resolver para você. Aí você fica cheio da moral, né? Tá? Porque você sabe que tem um prognóstico mais favorável. Olha lá, ó. Olha onde é que está o implante. Olha o implante. Palatino. Olha o osso. Tem osso medular aqui, ó. E esse osso não vai embora nunca. Tá? Porque o posicionamento do implante e o biótipo do paciente eram favoráveis.
E se tivesse posto biomaterial? Bom, não ia atrapalhar em nada. Esse tipo de biomaterial que a gente está colocando, ok. Então hoje eu tenho como protocolo, eu ponho em todas as vezes o biomaterial. Por quê? Porque está mais acessível. Não é aquele custo que a gente tinha antigamente para comprar o biomaterial importado que saía mais caro que o implante. E aqui uma outra situação. Ó. Paciente no 11, abscesso endodôntico. Ah, não, a gente já estava usando biomaterial. Não era esse aqui ainda, mas não importa. Ah, o conceito já era de usar biomaterial, o implante mais palatino, aí colocamos lá ó, o dente já definitivo, bonito que está lá, ó. E aí o paciente vem para um retorno em 2016, olha como é que está. O que aconteceu aqui? Não pus biomaterial, o que foi? A extração foi traumática? Não, ele tinha terminado assim. Aí eu pedi para o paciente fazer a tomografia. Esse era o meu planejamento no software. Colocar um implante lá para palatino, tal. Olha, ele tinha uma perda óssea, mas era para eu pôr o implante lá para palatino, no planejamento. Aí, olha lá, ó. Expectativa, realidade. Quem que fez isso? Eu? Ah, você não sabia? Sabia? O que aconteceu? O osso, olha a densidade desse osso aqui. Nem com, cuidei com a catraca, etc. Não, o implante veio para vestibular. Travou, etc. Ah, que beleza, mas na hora ficou bom, mas com o tempo, a falta do osso vivo ali, ele foi fazendo com que essa gengiva morresse, né? O osso perdesse, então você ficou com esse resultado aí. Aí eu falei, vamos fazer um conjuntivo aqui para ver se melhora. O cara falou, não, olha aqui, doutor, tá? Pare, né? Até porque ele não era, você vê que ele não era um cara muito aplicado, assim, de vir muitas vezes, né? Então, não, doutor, não aparece nada, tá lindo, maravilhoso. Só vim porque o senhor chamou, porque eu chamo para fazer o controle desses casos, né, principalmente. E aqui chegamos, então, para terminar, né? Naquele casinho que eu mostrei lá no início. Então, mesma coisa, fratura no 11. Eu estou especialista em 11, tá? 21, 22, essas coisas não faço. Só tá lá no meu cartão, que é só faço 11. Em 2011, inclusive. Tá? Aqui está a coroa incerã da paciente, que nós usamos como provisória. E aqui é o cilindro, isso aqui não é falta de adaptação, é o cilindro plástico. Então eu capturei o cilindro na coroa incerã, que é incerã, para quem é mais novo assim, foi um estágio antes da zircônia. Tá? Mas ela tinha essa coroa e ela falou assim, ai doutor, eu não quero fazer porque eu lembro que é para fazer achar a cor aqui, foi difícil porque o dente dela tinha umas manchas e a gente tinha personalizado. Aí eu falei, vamos tentar usar a tua coroa mesmo. Ela só ficou de 2009 até 2016. Essa foto que vocês viram aqui é com a coroa cerâmica dela cimentada provisoriamente, que ela ficou todo esse tempo. Tá? Ah, você usou biomaterial? Não, o biótipo dessa paciente era favorável. Essa época ainda não tinha chegado no consenso de que tinha que pôr ou não. E por que eu mostro isso? Porque nós temos hoje um passo a passo, como eu mostrei para vocês, mas olha aqui, ó, posição do implante, olha o volume de osso que está aqui, olha lá, aqui dá para ver melhor ainda que é o cilindro plástico que está aqui no meio, porque isso aqui é a tomografia, tá? E a paciente não teve, pensa, cimento provisório, soltou uma vez. Aí eu falei, agora vai fazer, não, doutor, só cole. Só cole, daí colei com cimento provisório, não vai cair isso aí. Não caía. Porque o cilindrinho pré-fabricado e ainda com a coroa cerâmica em cima, dava uma certa rigidez, né? Então, foi ficando. Quem está fazendo foto e tal, esse aqui é o resumo da aula. Então, olha lá. Ó. Considere o biótipo periodontal e aí você vai ver se o prognóstico é melhor ou não, qual é a técnica que você vai ter que usar. Depois, para manter a arquitetura, no pré-operatório, planejamento com tomografia em software, tá? O implante de 3,5, cone Morse, corpo cônico e antibiótico se tiver infecção prévia. Cirurgia minimamente traumática, estímulos proximais no alvéolo, aquela coisa de fazer sangrar, manter a posição do implante que você planejou, porque ele vai querer vir para vestibular, torque 35, o Blue Bone na vestibular do alvéolo, e se precisar a Green Perio, né?
A prótese, você vai planejar ela cimentada, ou munhão de 3.3, e você utilizar esse provisório vedando aquela margem, mas sem pressionar, certo? Copiar o perfil de emergência. E o pós-operatório, não morder e manter o coágulo. Se fizer tudo isso, né, como eu falei lá no começo, o paciente acha que no mínimo você vai entregar um dente igual ao dele. Se a gente fizer tudo isso, pode ser que a gente consiga entregar tudo para ele. Tá? Eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Não sei se tiverem alguma dúvida também, podem aproveitar aqui agora. Ela perguntou, o munhão foi cimentado. E daí, como é que você vai fazer para fazer o definitivo? Como que você faz uma prótese convencional, cimentada? Aí você tira com saca provisória, com saca prótese, puxa ele, porque é um cimento provisório. Essa paciente ficou todo esse tempo e o dente não caiu com o cimento provisório. Né? Porque, como ele é pré-fabricado, ele tem uma... Né? Então, ela ficou todo esse tempo. Mas ele sai. Se você puxar do jeito certo ou errado, conforme a hora que o paciente perde o provisório, né? Ah, doutor, foi bem no fim do ano porque estava na festa. Né? Sempre acontece isso. Né? Tá? Mas então, assim, tem como tirar. A prótese cimentada, você trabalha com cimento provisório, depois, na definitiva, você vai trabalhar com cimento definitivo. Aí, para não ter escoamento lá, a técnica de cimentação definitiva é você cimentar com ela no análogo, aí você cimenta no análogo, já sai a maior parte do excesso do cimento. E aí você, ainda com cimento, ainda você tira e põe no... Essa é a melhor técnica de cimentação para você não ter muito excesso de cimento. Muito melhor. Ela perguntou se eu acho melhor que parafusado. E não sei se você estava aqui na hora que eu mostrei, a prótese parafusada, o componente protético é 4.8 para você ter uma prótese parafusada no cone Morse, tá? E esse aí usa de 3.3. E aí, por um princípio biológico de manter esse tecido vivo e não o titânio, é excelente. Mas se eu tivesse uma agulha de titânio, como existia antigamente, mas ela tivesse resistência mecânica, eu ia usar uma agulha de titânio lá dentro do osso. Aí o dente é outra história. O dente eu faço a forma do dente. Entendeu? Mais alguém? Sim, porque daí eu já deixei... Porque uma coisa também é assim, tem gente que eu ponho um munhão, depois eu troco. Não. Quando você vai tirar esse munhão, já teve uma inserção, inclusive. E aí você rompe aquela inserção e põe outro. Então, vou trocar agora por um outro munhão. Não é bom para essas áreas estéticas. Então, o definitivo é cimentado. Né? E aí, de novo, é super simples. Né? Você tem um transfer ali que você puxa com a moldagem, ou você faz hoje escaneamento, né? Também você tem... E aí, a única restrição é essa, na hora de cimentar, né? Cuidar com o excesso, porque um excesso muito grande que cai lá dentro pode gerar uma pele implantita. Mas você cimentando no análogo primeiro para tirar com o tempo eu não faço hoje mais isso. Eu já sei, a minha auxiliar já sabe a quantidade que ela põe ali na bordinha e aquilo ali não solta. Tá bom? Então, se não temos mais pergunta, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Vou ficar aqui pelo stand se alguém quiser tirar mais uma dúvida. Obrigado.